Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre Reino de Ilusões, da Tahereh Mafi, que é o terceiro livro dessa trilogia, que não é trilogia, né? Que começou com o Reino de Intrigas. Então a Alizé começa o livro seguindo o Cyrus, que fugiu logo após toda a declaração que ele fez no quarto dele, após ela sair, falar com os Jin, que vieram, quase invadiram o castelo atrás dela. Que de alguma forma eles parecem reconhecer ela como a rainha deles, antes mesmo de ela falar alguma coisa. Tipo, eles olham pra ela, eu não sei se tem alguma magia nisso, se é aparência, não sei. Mas eles reconhecem ela. E logo depois dessa interação com as pessoas, o Cyrus sai pela noite, ela vai atrás dele, mas ele sabe que ele tá sendo seguido, né? Porque o gato é desenrolado ali, né? Então ele simplesmente desaparece no ar. E nós observamos ele ir até um lugar escondido, onde ele é pego pelo inglês de novo, e os enigmas, enfim, e nós vemos o pai do Cyrus vivo. O que me deu a entender, e eu li esse livro no meu clube do livro com a Rei, então ela concorda comigo, que provavelmente o tal acordo sobre o qual ele não pode falar, todas as crueldades, as coisas pelas quais ele é conhecido, inclusive o assassinato do pai dele, e ele não pode explicar, na verdade são para tentar resolver um problema ou um acordo que o pai dele criou, já que ele afirma para o Cyrus, nessa interação ali, que ele não pode fazer isso, que ninguém vence o diabo e tal. Então eu acho que o pai dele tem um acordo muito ruim e, tipo, ele fez tudo que ele fez para tentar salvar o pai dele e o reino consequentemente, né? Enquanto isso, já que o Cyrus sumiu, a Alice volta pro palácio, só que quando ela tá chegando lá, o diabo começa a torturar ela, assim como ele faz com o Cyrus. E ela desmaia sozinha em um campo antes mesmo dela chegar no palácio. E quando ela acorda, ela está rodeada pelo que parece ser a turma do Scooby-Doo. No caso, o Hazan, que é aquele Jin, amigo dela, a senhorita Rudá, o Jin, que é o boticário que ajudou ela com os ferimentos, o Omid, que é o menino de rua que levou ela pro baile, que foi onde, por causa de quem ela conheceu o Kanhan, e o próprio Kanhan, né? Que acham que quem deixou ela ferida desse jeito foi o próprio Cyrus, só que ele está voltando pro castelo e inclusive ele deixou o castelo sem defesas para que ela pudesse retornar em segurança. Então, tipo, esse foi o único motivo de eles conseguirem entrar. E ele vê ela ferida, só que como o Kanhan, ele é um louco descontrolado, ele começa a tirar flechas contra o Cyrus, ignorando que ele pode causar a morte de todo mundo que tá com ele, já que, né, ele trouxe essa galera com ele e ele tá simplesmente atacando o rei daquele lugar. Mas enfim, ele também ignora as súplicas da Alizé para que ele pare e pense no que ele tá fazendo, e o Cyrus tá quase sem magia, devido ao inglês, também porque ele tem se mantido acordado para não sonhar com ela, o que, assim, partiu o meu coração de inúmeras formas. Então ele não consegue defender eles, e se defender e nem defender eles direito quando a Alizé se joga na frente dele, já que o Kanhan não para de atirar flechas e leva uma flechada bem no meio das costas do nosso queridíssimo Kanhan. Então, assim, ela e o Cyrus, eles caem de um penhasco, só que ele faz com que um dos dragões dele leve ela até os profetas, já que ele não pode entrar lá desde que ele fez seu acordo com o diabo, o que inclusive é um motivo de grande sofrimento para o Cyrus, porque quando ele era criança, ele estudava para ser profeta também. Por isso ele tem tanto conhecimento de magia, porque ele tinha um irmão mais velho que era o herdeiro do trono, e ele quase completou os estudos e fez os votos dele. Antes de tudo acontecer, ele se tornar rei, ele matar o pai dele, o que explica, né, esse conhecimento fora do comum que ele tem de magia, que todo mundo acha que é a magia das trevas, mas na verdade ele tem treinamento que os profetas, que é quem manipula a magia no mundo, tem. Então ele transfere toda a magia que resta para ele para Alizé, para que ela possa chegar viva até os profetas, e ele desmaia na frente dos inimigos, porque, né, era a magia que estava mantendo ele acordado, inclusive, né, não vivo, mas acordado. E o Hazan protege ele, já que a Alizé não queria que ele morresse, e aqui temos um homem obediente e fiel sob o nome de Hazan.
E os Ardunianos, né, o restante do grupo é recebido pela Kenga da mãe de Cyrus, enquanto ele é cuidado pelos criados, apesar da expectativa da rainha de que o filho estivesse morto. E quando ele acorda, ela encontra ela tomando café com todo mundo, ele briga com o Canhan, fala o quanto ele foi idiota, culpa ele pelo ferimento da Lysée, inclusive acaba soltando algumas verdades que a gente já sabia, mas que no caso ele precisa se casar com ela por causa do diabo, senão ele vai morrer, que ele ofereceu um pacto de sangue que para que ele seja obrigado a cumprir tudo que ele promete e para que ela aceite, né, se casar com ele. E também fala da proposta que ele fez para que tipo ela se livre dele quando o acordo dele com o diabo estiver cumprido, podendo ficar com o reino em troca, o que faz com que o Canhan, que é simplesmente um pedaço de estrume, achar que está tudo resolvido, que é só ela se casar com Cyrus, depois ela mata ele e os dois serão governantes do maior império da Terra, como se em algum momento a gata tivesse concordado em ficar com ele, tá? Mas enfim. A Lysée passou 4 semanas desacordada e quando ela acorda ela descobre que milhares de Jin têm migrado para Tulã para ver ela, que demorou tanto para se curar, inclusive porque ela foi envenenada com magia das sombras. Também descobre que todos os amigos dela de Ardune estão lá. O Cyrus encheu o reino de flores em excessos de culpa, porque ele acha que ela foi envenenada por causa dele, já que foram encontrados resquícios do veneno da magia das sombras no bolso dele. Só que ele até pensa, né? Tipo, sempre evapora, nunca fica nas minhas roupas quando isso acontece. Mas ninguém sabe que isso aconteceu com ela também naquele mesmo dia, antes deles encontrarem ela. Então eu acredito que foi um resquício realmente do que aconteceu com ela, não algo que estava no manto dos Cyrus. Mas ela vai falar com os Jins e ela recebe o ataque de 2 adagas mágicas, o que faz com que ela meio que acorde para a realidade de que um império Jin é algo que os outros reinos vão tentar impedir de acontecer e que ela precisa resolver a situação de ter uma coroa, de ter um reino e da magia dela o quanto antes. Então ela e o Canhan, que ele estava lá, né, que só o Cyrus na verdade não estava lá porque ela estava nos profetas, eles vão até o castelo e o Canhan pede ela em casamento na carruagem, só que ela recusa, já que ele não ama ela, né, gente? E ela tem uma linha de raciocínio que para mim faz muito sentido, que tipo, foi muito fácil para ele ignorar o que ela estava pedindo, escutar o que ela estava dizendo e simplesmente tacar flechas e flechas e flechas no Cyrus, arriscando a vida dele, arriscando a vida de todos que vieram com ele. Então, assim, mostra um descontrole que não é saudável e que, assim, red flag, sabe? E ela percebeu. Só que os sentimentos dela também têm mudado, principalmente por causa do Cyrus, né? Só que o Canhan, ele faz de propósito. Então o Cyrus vê eles juntos quando eles chegam e ele acredita que ela só está aceitando a proposta porque ela já planeja se casar com o Canhan. E assim, a Lysée, ela é muito gente fina, eu não gostei disso. Eu queria que ela desse um sacode nesse menino. Sabe? Desencosta, meu filho, não quero, não aceitei, na frente de todo mundo. Mas não, ela quer. Ela vê como ele tá agindo, mas ela não quer humilhar ele na frente das pessoas, então ela quer conversar com ele em outro momento. Ai, sabe? Estressei com o Canhan. Nossa, o Canhan se tornou o pique piores personagens pra mim nesse terceiro livro. Enfim, quando ela vai falar com o Cyrus, ele tá super frio, distante, mas eles marcam o casamento para dali 2 dias, então eles precisam fazer o pacto de sangue naquela noite, coisa que o Razan não recomenda, mas eles fazem mesmo assim, já que sem poder saber os motivos do que o Cyrus está fazendo, essa é a única forma de não ser enganada por ele. E o Canhan, ele segue ali, né, encostando, invadindo o espaço, agindo como se eles fossem um casal, como se ela tivesse aceitado a proposta dele, coisa que ela não fez, porque ela não disse que ela ia pensar. Ela disse não, definitivamente. E tudo que eu queria era socar ele, apenas um adendo. O ritual do pacto de sangue, ele é bem difícil, só que ele funciona e o Cyrus promete que vai se casar com ela, não tocará nela se ela não quiser, o que eu achei assim, o molho, porque a gente
sabe que ele vai tocar nela, né? Mas enfim. E que depois que o acordo dele com o diabo estiver cumprido, ela poderá matá-lo quando ela quiser. Então, assim, a gente, como na minha cabeça, eles já são endgame, mesmo não tendo mais livros ainda, o que vai acontecer? Eles vão resolver os problemas, ela vai ajudar ele a cumprir o acordo, ele vai estar livre do diabo, mas ela só não vai matar ele. E eles vão ser felizes para sempre. É o que eu espero, né? É o que eles merecem. E o livro acaba com ele acordando e ele acha que é um dos sonhos dele, porque ela fala as mesmas frases e ele para de sentir dor quando ela toca nele, e isso é do pacto, porque esse é o grande rolê do pacto de sangue. Você fica meio que conectado à pessoa e você sente dor quanto mais longe você tá dela. Então, assim, ele acha que é um dos sonhos dele, porque os sonhos dele sempre começavam com ela falando aquelas mesmas palavras, com ela encostando nele e a dor passando. E só que ela tá ali de verdade, não é um sonho, então a proximidade vai diminuindo aos poucos a agonia do pacto e ela promete para ele que ela fará o Iblees pagar por todo o sofrimento que causou a ele. E aqui eu preciso pontuar a minha teoria, uma teoria que eu tenho já lá desde que ele contou dos sonhos, de que os sonhos do Cyrus, eles não são enviados pelo Iblees, mas sim profecias do destino deles. Porque assim, ele recebeu todo o treinamento para ser profeta, e os profetas, eles sabem todo o futuro. E ela falar essas mesmas frases do sonho, o toque dela, retirar a dor no sonho dele, provavelmente ele já sonhava com o pacto que eles iam fazer, né? E um dos profetas, quando ela se feriu, ele pediu, ele implorou o que ele poderia fazer, e o profeta só falou para ele: durma. Tipo assim, e os profetas sabem com o que ele sonha. Então, assim, se fosse enviado pelo Iblees os sonhos, por que que o profeta, que é amigo dele, que quer que ele fique bem, ia mandar que ele dormisse para ter esses sonhos? Então, assim, eu acho que os sonhos são do futuro deles e não alguma manipulação do Iblees. Mas seria isso, gente. Infelizmente, os vídeos vão parar por aqui por enquanto, porque eu caí no golpe, né, da trilogia, que não é trilogia. Esse é o último livro que tem lançado e ainda não tem continuação prevista. Eu acredito que ano que vem, mas não sabemos quantos livros mais terão nessa trilogia. E nós, inclusive, fizemos uma pausa no nosso clube do livro porque foi muito triste terminar essa história e não ter a continuação dela. E se você é ansioso, assim como eu e a Rê somos, eu não recomendo que você leia até ler tudo, porque a história é simplesmente fantástica, perfeita, e você não sabe como ela acaba ainda, você não vê eles sendo felizes ainda, e isso dói muito. Mas é isso, gente. Espero que vocês gostem. Até mais.